Então, constância, permanecer inalterado, manter-se estável. E qual a ideia aqui? É de manter estável, permanecer inalterado, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar do que acontecer. Porque assim, eu continuar constante naquilo que eu faço, quando está tudo bem, é muitas vezes fácil, né? A gente vai fazendo, e quando aparecem as dificuldades, quando aparecem os problemas, aí que é a nossa tendência de parar de fazer, né? Constância está ligada a isso. Eu venho fazendo algo, eu continuo fazendo e vou fazendo até o fim, ou até aquilo não precisar mais ser feito, né? Eu paro de fazer algo por causa de um objetivo real, né? Ou terminou ou acabou, não precisa mais ser feito mesmo, mas não porque eu quis, né? E a maioria das vezes, quando nós somos inconstantes, ou seja, deixamos de fazer algo que estávamos fazendo, é culpa nossa mesmo. Nós mesmos, vou parar, está muito difícil, não dá mais para fazer, eu cansei, é um sacrifício grande para eu fazer, não é mesmo? Que alguns exemplos, né? A academia está cheia lá de gente inscrita, né? Mas o número de pessoas inscritas e o número de pessoas que vão é bem diferente, né? Quando começa, muitas vezes começa fazendo ali vários e vários dias, depois de umas 2, 3 semanas já diminui para menos dias, e daqui a pouco está passando só em frente à academia, né? E olhe lá, né? Às vezes nem passa nem para olhar, para não lembrar e a consciência não pesar, né? Falar, meu Deus. Isso vale para a dieta, né? Amanhã é o Dia Internacional da Dieta, né? Segunda-feira começa uma dieta, né? Como toda semana tem dieta, né? Toda semana tem. Toda semana tem uma segunda-feira, né? E aí pronto, começa, né? A dieta às vezes não chega à quarta-feira, né? Na quarta já desandou tudo. Falta de constância, né? E por que isso acontece? Porque não é fácil. Não é fácil com a academia treinar. Por quê? Meu músculo, seus músculos, ele quer sossego, ele quer relaxar aqui, ele quer ficar aqui, de boa. Eu começar aqui a imprimir força aqui, ele começa a gritar: para com isso, meu. Para que precisa disso não, chega, dá um sossego aqui, Não é assim mesmo, né? Porque é um sacrifício, exige. A dieta é a mesma coisa, né? Eu venho acostumado a comer determinadas coisas, tomar determinadas coisas, e falo, não, vou parar porque não está fazendo bem. Seu organismo vai chiar, vai começar, não, mas olha, precisa ir aqui, ver um gostinho e... é um desespero. E aí, se a gente não está forte, o que a gente faz? Toma, come, né? Larga a academia e essas coisas. Mas sabe uma coisa? É interessante que nós somos constantes. E muitas coisas nós somos constantes. A gente acorda, a gente faz, né, a higiene pessoal, a gente toma café, a gente almoça, muitas vezes, né? Jantam, dormem e no outro dia acorda. Isso é constância. Todos os dias, na mesma batida, todos os dias. E por que a gente faz isso? Por que a gente consegue fazer isso? Sabe por quê? Porque é prazeroso. Porque é prazeroso comer, beber. Não exige muito esforço, né? Tomar o café lá, meio-dia, 1h, almoçar, né? Para aqueles que jantam 6, 7 da noite, jantar, não exige esforço nenhum. Aí é fácil ser constante, né? Então o problema da constância é justamente quando exige algo que nós não estamos habituados a fazer, quando exige algo que não exige um sacrifício nosso, que muitas vezes não é nem prazeroso. E aí que está, né? Se nós somos constantes com tantas coisas no dia a dia, a gente sai para trabalhar. Por que a gente sai para trabalhar num determinado horário?
que chega num determinado horário lá no serviço, que mantém essa constância, que precisa, que sabe que se não for, alguma coisa vai acontecer, né? Uma advertência, um desemprego. Ou seja, a gente tem que ficar na linha. E por que com outras coisas não? E aí eu entro, por que não espiritualmente? Né? Porque a dificuldade muitas vezes numa leitura bíblica, manter uma constância de um estudo, de um devocional, sabe, de ler um texto, pensar naquele texto, que aquele texto está falando, meditar, trazer para si mesmo. Por que muitas vezes é difícil? Oração, né? Manter uma constância de oração, de orar todos os dias, de ter um tempo reservado com Deus, de falar com o Senhor. Por que muitas vezes começamos, vai, de repente... Então, irmãos, de um lado existe o eu, né? A velha natureza. A velha natureza dizendo: ó, você tem coisa para fazer, olha, tem mais isso para fazer, tem mais aquilo, você precisa fazer, você precisa, tem lá a casa para arrumar, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, você precisa consertar isso, fazer aquilo. E aí a nossa tendência é desviar, né? Começa a fazer, vai, resolve, e aí a leitura bíblica, a oração vai ficando. Depois eu faço, e o dia passa, e esse depois não chega, né? Não é assim? Né? Infelizmente é assim, né? E além disso, irmãos, tem um outro fator, que é Satanás, as forças espirituais. Satanás está nessa luta, e ele leva-nos a isso. Satanás, a Bíblia fala lá em 1 Pedro 5,8, ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Olha só, Satanás ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quem são essas pessoas? Somos nós. Satanás quer nos tirar da rota de fazer a vontade de Deus, de ter uma vida disciplinada por Deus, de ter uma vida devocional, de leitura bíblica, de oração, de orações. E ele traça seus planos, ele utiliza pessoas para, olha, vai lá fazer isso, olha, tal coisa, precisa resolver, você precisa fazer. E aí, se a gente não tem uma constância, se a gente não está realmente focado, a gente começa a desviar, começa a fazer, né? As distrações estão aí no celular. Deixa eu ver isso aqui agora, eu preciso ver esse vídeo, eu preciso fazer isso, eu preciso conversar, eu preciso ver as redes sociais, e aí pronto, vai embora. Então há várias coisas que nos tiram da constância em fazer a vontade de Deus, de ter uma vida de serviço ao Senhor. Então, de um lado tem a nossa velha natureza, que quer conforto, que quer sossego, que quer tranquilidade, quer ficar lá deitado no sofá, olhando o tempo passar, relaxado, com o celular assim na mão, só virando, passando tela, porque não exige muita coisa, né? Mas de outro lado, tem o Senhor nos chamando através da sua palavra, do seu Espírito Santo, para fazer a vontade dele, para sair e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que precisa ser feito. E aí, a quem nós estamos obedecendo? A velha natureza ou a nova natureza ao Espírito Santo? Hoje na escola dominical nós vimos o texto lá de Atos 16, onde nós vimos o apóstolo Paulo sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele quer em determinado momento ir para alguns lugares, e o Espírito Santo diz: não, vai para outro. E ele vai, ele obedece. E ele queria ir para outro lugar, lá para a Ásia, levando a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo naquele momento diz: não, a direção é outra. E ele obedece. Então olha só, né, a constância desse homem de obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo está levando, ensinando,
Então nós temos o Espírito Santo de Deus, a mesma coisa que Paulo tinha, né? Paulo encontrou Jesus, nós também encontramos Jesus, né? Ou não? Encontramos, né? Encontramos e podemos conversar com Jesus o tempo todo, podemos ouvir Jesus o tempo todo, basta querermos, basta estarmos com essa disposição, não nos deixarmos levar por tantas outras coisas que nos roubam a atenção, que nos tiram do propósito, nos tiram do objetivo. Então precisamos estar focados, constantes naquilo que agrada ao Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes é difícil, como a gente eu falei agora há pouco, né, mantermos uma constância. Eu citei academia, citei dieta, que são coisas que são passageiras, às vezes por algum tempo, e depois a gente vai parar, não vai precisar mais, ou diminuir o ritmo. Imagina você fazer algo por 100 anos. Já imaginou? Fazer a mesma coisa 100 anos. Difícil, né? Manter uma constância. Nós não vamos passar por isso, porque a gente não vai ter todo esse tempo para fazer. Mas sabe, tem um personagem na Bíblia que Deus falou para ele: faça. E por 100 anos ele ficou fazendo algo. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Gênesis 6, 8, 9. A terra está corrompida, o homem está pecando de todo quanto é jeito, e a maldade chegou assim a um nível extremo, e Deus fala: eu vou destruir a terra. Mas olha só o que Deus olha e vê em Noé e sua família. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, versículo 8: Noé achou graça diante do Senhor. Então, no meio de toda aquela podridão, no meio de toda aquela sujeira que aquele mundo estava, Noé achou graça diante de Deus. E Deus fala para ele: olha, você e sua família vão se salvar, mas tem uma missão, né? E a missão nós sabemos qual que é, né? Construir a arca. A arca demorou 100 anos para ser construída. Imagina isso? 100 anos, dia a dia, batendo ali prego, cortando madeira, né? Serrando, fazendo e construindo. 100 anos. E falando uma coisa que eles não tinham a menor noção: ó, estou fazendo isso porque vai vir um dilúvio aí, a terra vai ficar inundada. Você imagina você falando algo desse jeito, uma coisa que ninguém nunca viu, e você vai fazendo ali? Hollywood retrata isso, né? O Todo-Poderoso, né? Tem aquele filme lá, o segundo filme lá, que o Jim Carrey não, o outro lá, o autor, Jim Carrey do primeiro. Ele vai construir uma arca, Noé, né? E eles zombam dele, que ele é deputado, aquela coisa toda, né? Então ali dá para a gente ter uma ideia, né, do que possivelmente Noé passou, né? Porque eles zombam dele, aquela coisa toda. Será que foi fácil para Noé manter constante, construindo uma arca por 100 anos, serrando madeira, fazendo de todo jeito, criando, inventando forma? Não é como hoje, né, que você tem lá, você liga a serra e pega as toras lá e corta e faz as chapas e aquela coisa toda. Não, dá para imaginar? Então Noé fez 100 anos. Quando chegou o momento certo, a arca estava pronta, os animais, e depois Noé, toda a sua família, né? Olha só, versículo 22 de Gênesis 6. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E olha só que interessante, porque não basta fazer, tem que fazer do jeito que Deus ordenou. E Deus vai dar as diretrizes para eles: olha, você calafeta, veda bem com isso, com aquilo, faz desse jeito, a medida é tanto por tanto, e Noé cumpre. Por quê? Se Noé resolve fazer do jeito dele, não, mas que é isso, né? Uns centímetros para lá, uns centímetros para cá, não vai fazer diferença.
com certeza faria diferença, né? Então Noé obedece à risca, segue a risca. Um texto diz aqui: ele fez conforme o Senhor lhe ordenara. Então, irmãos, constância está nisso, no fazer e também no fazer segundo o que Deus quer. Há necessidade para a gente de constância no serviço de Deus? Com certeza. E no serviço em todo, em tudo, sabe? Vir aqui, ajudar na limpeza, fazer o melhor. Dedicação, manutenção, as coisas que precisam ser feitas, fazermos da melhor maneira, da melhor forma. Uma aula, dirigir uma ceia, uma oferta, dar uma aula, numa reunião, apresentar, fazer visitas, levar o Evangelho. Olha só quantas coisas. Fazermos isso, mantermos fazendo isso apesar das dificuldades, e vão surgir dificuldades, e vão aparecer problemas, que isso é normal, mas manter-se. Porque nós temos exemplos como Noé e tantos outros para seguir. É fácil? Não é. Com certeza não foi nada fácil para Noé fazer isso. O apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, ou melhor, na segunda, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro fala: Noé foi o pregador da justiça. Olha só, pregador da justiça, porque ele falava: olha, vai vir um dilúvio, Deus vai destruir tudo. A própria arca, o fato dele fazer a arca já era uma pregação. Olha, ali, eles estavam olhando, eles tiveram tempo de voltar atrás, se arrepender, mas não se arrependeram, infelizmente, né? E todos morreram. E sabe, irmãos, quando eu e você somos constantes em fazer a vontade de Deus, nós estamos pregando a vontade de Deus, nós estamos sendo instrumentos nesse mundo perdido. As pessoas estão nos observando. Por isso que Satanás quer nos tirar do propósito. Por isso que Satanás quer que a gente pare de fazer a vontade de Deus. Porque além da nossa salvação, ele sabe que a salvação de outras pessoas também, outras pessoas podem ser atraídas para Cristo, se serem salvas por causa do meu testemunho e do seu testemunho. É por isso que Satanás quer nos desviar. Mas agora a questão é: eu e você estamos comprometidos com Cristo a sermos constantes em fazer a vontade dele, apesar dos pesares, não desistir, apesar dos pesares, não parar de fazer a vontade de Deus? Que assim seja, né? Que assim seja, que nós estejamos dessa forma, constantes, dispostos a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Jesus é um grande exemplo de constância. Mas Jesus é Filho de Deus, mas ele veio como homem, ele passou pelas coisas que nós passamos, e ele não se desviou. Problemas apareceram, pessoas apareceram querendo desviar. Certa vez que queriam torná-lo rei, e o que ele fez? Ele saiu e foi embora, porque ele sabia, não era esse o reino que ele iria ser rei. Como ele mais tarde vai dizer lá, perto de ser crucificado: meu reino não é desse mundo. Então ele podia ter se desviado do foco, mas não, ele falou: não é nada disso. Satanás ficou ali através dos fariseus, dos saduceus religiosos, tentando tirar da constância de fazer a vontade de Deus, e ele permaneceu. E o interessante, Jesus, ele sabia que a missão dele era levar, né, a boa nova, o Evangelho, a salvação, curar, expulsar demônios. Mas sabe, o interessante é que ele podia ter feito isso e em dado momento parado de fazer. Olha, já cumpri minha função, eu já levei o Evangelho, né, levei a boa nova, já expulsei demônios, já fiz umas curas, agora sossego, eu vou só esperar Judas chegar, me entregar para os soldados, me levarem lá para a cruz e morrer, e aí cumpro a minha missão. E se a gente pensar, estaria cumprido, mas não, ele fez isso até o fim. Não foi uma coisa de quantidade, foi uma coisa de até o fim.
Por isso que mais tarde, lá escrevendo as 7 igrejas, a igreja de Éfeso, ele diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Então, será que você tem a justificativa, consegue dar um motivo para começar algo e parei por quê? Porque eu fiquei cansado, parei porque apareceu outra coisa para fazer, parei porque o irmão me chateou, me deixou triste, me deixou desanimado, falou uma coisa que eu não gostei. Será que eu e você temos motivo para parar e usar uma dessas justificativas? Acho que não, né? Com certeza não. Jesus passou por muitos apuros, Noé passou, mas há um outro ainda, o personagem que passou muito mais do que Noé e até mais coisas do que Jesus, de certa forma, que foi o apóstolo Paulo. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Vamos pensar se eu e você temos justificativa para começar algo na igreja, no reino de Deus, servir de alguma forma, visitando, ajudando pessoas, levando o evangelho, enfim, várias coisas que estamos fazendo e temos motivo para parar, para deixar de fazer. Será que a gente já passou por algumas dessas coisas? 2 Coríntios 11, 24 a 29. Olha o que Paulo está dizendo que ele já passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inframe? Então, quando eu olho textos como esse, eu vejo assim que não há nenhuma justificativa para eu parar de fazer a vontade de Deus, para eu deixar de ser constante no servir a Deus. Eu não passei por quase nada disso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho certeza que você também não passou por isso. Alguém aqui sofreu naufrágio? Alguém aqui tomou chicotadas para fazer a vontade de Deus? Alguém aqui foi preso para fazer a vontade de Deus? Com certeza não. E sabe o que Paulo fazia? Ele saía das situações e continuava pregando. Saía das situações, continuava levando o evangelho, continuava fazendo a vontade de Deus, porque ele tinha assumido um compromisso com o Senhor, de ser um apóstolo do Senhor, de ser alguém que vai levar a mensagem. E nós também assumimos esse compromisso, irmãos. Sabe, teve um dia lá, pouco antes da gente entrar nas águas, que a gente disse: Jesus Cristo será Salvador, mas também será o Senhor da minha vida. Olha que compromisso sério. Senhor, o mundo quer um Salvador, o mundo quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Agora você, temos que querer e temos que fazer de Jesus Cristo cada vez mais Senhor nas nossas vidas, e isso é decisão diária. Aconteça o que acontecer, manter-se constante em fazer a vontade de Deus, em obedecer, em fazer o que é certo, eliminar pecados, manter-se constante na luta contra o pecado, na luta com as tentações, não ceder às tentações.
E poder para isso nós temos. Jesus não exige nada de nós do que nós não podemos fazer. Paulo suportou tudo isso, por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Eu e você podemos vencer as tentações, por quê? Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos vencer o pecado, porque nós temos o Espírito Santo, como Paulo tinha o Espírito Santo. Então não há justificativa nenhuma para que nós deixemos nos levar pelos pecados, não deixar cedermos às tentações, e mais ainda, não há motivo nenhum para a gente deixar de fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, começar algo, começar servindo ao Senhor em determinadas coisas, dando uma aula, servindo aqui no culto, nas várias oportunidades que tem, ajudando nas necessidades que a igreja que tem, seja o prédio, seja a igreja, visitas, levando a palavra, ensinando, começar e manter, e manter, e manter, apesar das dificuldades. Todos nós temos, sabe, nós temos irmãos que são constantes, que começam e continuam. Sabe o que a gente tem que fazer? Olhar para esses irmãos. O mundo está cheio de pessoas que começam e param. A gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar para quem começa, se dedica, faz o melhor, vai aperfeiçoando e continua, e só para quando realmente acabou a missão. A gente tem que olhar para essas pessoas, tem que espelhar nelas e falar: eu vou imitar essa pessoa. Paulo falava: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então a gente deve ser assim, deve imitar pessoas como Noé, como Jesus, obviamente, como Paulo e como tantos outros personagens bíblicos, mas também entre nós, valorizar pessoas que são constantes, que começam, e independente das dificuldades que passam, dos problemas que têm, problemas familiares, problemas do trabalho, problemas do dia a dia, doenças, se mantêm fazendo a vontade de Deus, são constantes. Então, irmãos, que a gente também possa continuar fazendo a vontade de Deus e melhorando cada vez mais, e aperfeiçoando cada vez mais, né? Para poder falar como Paulo aqui, em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha lá um texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Está chorando? Vamos ver se ele está chorando. Fala: poxa vida, eu perdi minha vida, agora eu vou morrer. Olha só, sofri tanto e agora Deus vai me deixar ser morto. Será que é isso? Versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. É só para ele? Só para ele que sofreu naufrágio? É só para ele que foi preso? É só para ele que tomou chicotada? Continuação do versículo: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, você ama a vinda do Senhor? Você deseja que o Senhor Jesus volte para te buscar? Você tem essa esperança que o Senhor vai voltando, Ele vai te levar, você vai estar com Ele para todo sempre? Devemos ter isso, devemos ter essa esperança, devemos ter essa expectativa, devemos ter esse desejo. Então é para nós também, que Ele diz: olha, para todos quantos, independente de ter passado por essas coisas, mas se foi fiel, se manteve constante no fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, para finalizar, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Uma mensagem de incentivo do apóstolo Paulo para todos nós. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho
não é vão. Para todos nós, vamos permanecer firmes, constantes, inabaláveis, e já está fazendo, mas fazer mais. Ele diz aqui, sempre abundantes. Não que eu já fiz muito, já vou deixar para os outros fazerem. Não, já fiz muito, Não, nada disso. Ele fala aqui, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o pagamento é certo, o trabalho é certo, a recompensa é certa, porque no Senhor, o meu trabalho, o seu trabalho não é vão. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor seja sempre exaltado em nossas vidas. Ajude-nos a sermos constantes na obra do Senhor. Ajude-nos a sermos constantes como servos do Senhor. Aconteça o que acontecer, estejamos, ó Deus, dispostos a sacrificar, a nos negar a nós mesmos e fazer sempre a sua vontade. E como diz teu servo Paulo, Pai, no Senhor, o nosso trabalho, os nossos sacrifícios, as nossas renúncias não são em vão. Sabemos, ó Deus, que um dia seu Filho Jesus Cristo volta e queremos estar com Ele para todo sempre. Senhor dos Exércitos, nos ajude, Pai. Ajude-nos a sermos constantes, a sermos abundantes cada vez mais no trabalho do Senhor, ver as necessidades da Tua igreja e nos colocarmos à disposição para servir, Pai. Por mais que isso custe, por mais que seja difícil, ajude-nos a renunciar a nós mesmos e para servir ao Senhor e ter o seu Filho Jesus Cristo cada vez mais como Senhor das nossas vidas. No nome do seu Filho amado, nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Amém.